Oi, amores, bom dia, um bom início de semana pra gente, né? Tive que voltar para gravar outro vídeo, porque o primeiro ficou muito extenso e não consegui carregar, certo? Então, desde já, né, com a notícia maravilhosa, né, desse possível retorno das nossas aulas presenciais, então já estou ansiosa para reencontrá-los, certo? Então, os papais e as mamães ou os responsáveis, fiquem ligadinhos aí para que vocês possam ir na escola fazer essa confirmação, certo? Se seu filho voltará ou não para as aulas presenciais a partir do dia 17. Então, hoje a gente acordou com uma notícia maravilhosa, não foi mesmo? Então, a nossa aulinha de hoje, vocês vão abrir o livro em português, na página 74. E aí tá falando do masculino e do feminino. Então, quando eu falo em masculino e feminino, eu estou falando do gênero do meu substantivo. E o que é um substantivo, tia Lili? Substantivos são as palavrinhas que nomeiam os seres, que nomeia tudo que a gente tem ao nosso redor. Seja objetos, sejam pessoas, certo? Então, tudo que vai nomear uma coisa, a gente chama de substantivo. E esses substantivos, eles podem aparecer em dois gêneros, ó, que é no gênero masculino e no gênero feminino. Quando a gente fala masculino, a gente está falando de menino, certo? Quando a gente fala feminino, nós estamos falando de menina. Então, aqui eu tenho dois gêneros, certo? Gênero masculino e gênero feminino, ok? Então, esses substantivos, eles podem estar nesses dois gêneros, certo? Por exemplo, eu tenho um cachorro, né? O cachorro é do gênero masculino e a cadela, ela é do gênero feminino, ok? Então, o que vai diferenciar, o que a gente também vai mudar, é o artigo que a gente vai usar na frente desse substantivo, que é a palavrinha que vem antes. E esse artigo, ele já vai estar indicando se aquele substantivo é do gênero feminino ou ele é do gênero masculino, certo? E os artigos que a gente usa, ó, na frente dos nossos substantivos são esse aqui, ó. A ou as, a quando tiver no singular, as quando tiver no plural. Por exemplo, eu digo a para a cadeira, porque eu só tenho uma cadeira. Agora, se eu tiver várias cadeiras, eu vou dizer as cadeiras. Então, antes do meu substantivo, eu usei no singular o artigo a e no plural eu usei o artigo as. Quando for indefinido, que depois vocês vão saber diferenciar o que é um artigo indefinido e um definido, eu vou usar uma quando estiver no singular e vou usar umas quando estiver no plural. Isso é no feminino. Os quatro artigos que eu vou usar no feminino é a ou as, uma ou umas para o plural, certo? Já no masculino, eu vou usar o o no singular e o os no plural. Eu posso dizer o menino no singular. E se eu tiver mais de um menino, eu vou dizer os meninos, certo? Eu também posso usar o artigo um menino. E se eu tiver mais de um menino, eu posso dizer uns meninos, certo? Então, essas palavrinhas que a gente chama de artigo, eles vão aparecer antes do substantivo e vão estar indicando se ele é do gênero feminino ou se ele é do gênero masculino, ok? Aí no livrinho de vocês tem assim, ó. Acompanha aí a leitura na página 74. Eu tenho a imagem do rei, né? Então, antes do rei, eu posso estar destacado o artigo o rei ou um rei. Então, eu usei os dois artigos no masculino. Eu tenho o príncipe ou um príncipe. Depois eu tenho a rainha
ou uma rainha, certo? Então, rainha e princesa são nomes que estão no feminino. E já rei e príncipe são nomes que estão no masculino. Então, gênero, toda vez que a gente falar de gênero do substantivo, eu estou falando de masculino e de feminino. Que para ficar mais fácil, é como se a gente tivesse a gente está se referindo, né, a menino e a menina, certo? Todos os meninos fazem parte do gênero masculino. Todas as meninas fazem parte do gênero feminino, ok? Aí temos aí, veja algumas palavras no masculino e no feminino, certo? Então eu vou falar o masculino e depois eu repito o feminino de forma rápida, para a gente não se estender no vídeo, ok? Eu vou falar o masculino e no feminino eu vou destacar, certo? Então, papai, feminino de papai é mamãe. Boi, feminino vaca. Pato, feminino pata. Cavalo, feminino égua. Leão, feminino leoa. Moço, feminino moça. Menino, feminino menina. Autor, feminino autora. Homem, feminino de homem, mulher. Sogro, feminino sogra. Ator, feminino atriz. Alfaiate, que é o homem que costura. O feminino de alfaiate é costureira. Carneiro, feminino de carneiro é ovelha. Cavalheiro, feminino de cavalheiro é dança. Eita, perdão. É dama. Então, quando a gente tá numa dança de par, né? Vamos dizer, numa quadrilha, o cavalheiro é o menino. A moça, ela vai ser a dama, né? A menina vai ser a dama. Frade é o masculino de freira. Frade e freira, certo? Padrasto, feminino é madrasta. Rei, feminino de rei é rainha. Aluno, feminino de aluno é aluna. Tio, feminino tia. Avô, feminino avó. Primo, feminino prima. Amigo, feminino amiga. Neto, feminino neta. Padrinho, feminino madrinha. Ladrão, feminino ladra. Tem gente que chama ladrona, não é ladra, certo? Cão, feminino cadela. Galo, feminino galinha. Irmão, feminino irmã. Bode, cabra, feminino. Cavaleiro, feminino amazona. Compadre, feminino comadre. Genro, feminino nora. Príncipe, feminino princesa. E réu, o feminino ré. Esse réu é uma pessoa que está sendo julgada, vamos dizer, tem um julgamento, certo? Aí a pessoa está lá para ser julgada, cometeu alguma coisa errada. Então, se for homem, a gente diz que é o réu, certo? E se for mulher, é a ré. Então, é bem simples, certo? Então, antes desses substantivos, que são do gênero feminino ou masculino, a gente usa os artigos, certo? Que é justamente para dar concordância. Esses artigos é a, as, uma ou umas, os, um ou uns, certo? Então, a gente vai fazer a concordância. É só ler a palavrinha e ver o que a gente vai colocar na frente. Se eu digo rei, eu não posso dizer a rei, eu tenho que dizer o rei. Se eu digo menina, eu não posso dizer o menina, eu tenho que dizer a menina. Se eu digo flores, eu não posso dizer os flores, eu tenho que falar as flores. Se eu digo lápis, eu não posso dizer as lápis, eu tenho que dizer os lápis, certo? Então, na medida que a gente lê o substantivo, facilmente
a gente consegue encaixar o artigo, que é a palavrinha que vem antes dele, certo? Na página 76, vocês têm a atividade que vocês vão ligar a palavrinha ao desenho correspondente. Então, aí vocês vão ler a palavra e só vai ligar. Super fácil, certo? Complete os quadros com as palavras da atividade anterior. Aí tem os nomes no masculino e os nomes nos femininos. Vocês vão pegar esses nomezinhos aí da atividade do primeiro quesito e vai distribuir os nomes que estão no masculino no primeiro quadro e o que estão no feminino no segundo, certo? Terceiro quesito também é super fácil. Vocês vão circular as palavras que aparecem antes dos nomes masculinos, que é antes dos substantivos, certo? Então, vai ser sempre aqueles artigos que eu falei para vocês. Como aí é no masculino, vai ser o, os, ou uns, certo? Então, se eu tenho o rei era bondoso, o meu nome masculino é rei, que é meu substantivo. Quem é que vem antes de rei? Qual é o artigo que vem antes de rei? É o o. Então, vocês vão circular o o. Aí tem, havia um lobo na floresta. O meu nome, né, no masculino é lobo. Então, quem vem antes de lobo? Vocês vão circular o artigo, certo? Depois vocês vão ler as duplas de palavras abaixo, feita com masculino e feminino, e empregar corretamente a ou o. Então, no exemplo aí já tem, antes de boi, tem o o, que ficou o boi, e antes da vaca tem a, que ficou a vaca. Então, vocês vão dar continuidade a essa atividade. Pato, eu vou dizer a pato ou o pato. Eu vou dizer o pata ou a pata. Você só vai empregar o o, a letrinha o, ou a letrinha a, certo? De acordo com a palavrinha, se ela for no feminino ou se ela for no masculino. Depois vocês vão copiar essa frase aí abaixo, passando as palavras destacadas para o masculino. Aí eu tenho, a porca escorregou no chiqueiro e espirrou lama no rabo da égua, que sacudiu e sujou o bico da galinha e as penas da perua. Ainda está a porca, égua, da galinha e da perua. Qual é o masculino de porca? Aí vai ficar o porco. Aí você vai ver qual é o masculino de égua, da galinha e da perua. E vai mudar a frase só nessas palavrinhas que estão destacadas, certo? O sexto quesito vai ser igual ao quarto. Vocês vão empregar o artigo o ou o artigo a. Tem mesa, eu digo o mesa ou a mesa. É só ler a palavrinha e ver o artigo que vem antes, certo? Depois eu tenho um e uma. Eu digo uma trem ou um trem. Vocês vão completar corretamente todas as palavrinhas aí. E no sétimo quesito tem assim, releia a quadrinha, que é lá da quadrinha do texto que a gente fez a semana passada. Aí tem assim, sempre linda e bem amada, a rosa é a rainha das flores, branca, amarela, encarnada, tem as mais variadas cores. Então, se no lugar desse nome rosa, que está no feminino, eu trocar pela palavrinha cravo, como é que vai ficar a minha quadrinha? Então, a quadrinha ela vai mudar completamente, né? Aí, ao invés de dizer sempre linda, se é o cravo, eu vou dizer sempre lindo e bem amado. Aí, no lugar da rosa, vocês vão trocar por cravo. Se a rosa é a rainha das flores, o cravo vai ser o rei das flores. Aí, sempre lindo e bem amado, o cravo é o rei das flores. Aí eu vou deixar para vocês mudarem as duas últimas frases, certo? Porque eu acabei respondendo a primeira e a segunda frase da quadrinha.
Então, sempre lindo e bem amado, o cravo é o rei das flores. Então, de acordo com a concordância da quadrinha, vocês vão mudar. Aí, como é que vai ficar? Branca, amarela e encarnada no masculino. Tem as mais variadas cores, não vai mudar. Vocês só vão mudar as 3 primeiras frases, que são os 3 primeiros versos da quadrinha, certo? Então, a nossa atividade de hoje só é essa. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. O assunto é super fácil, né? Que é sobre gênero, que a gente sabe que é gênero feminino e gênero masculino, certo? Cheiro bem grande, fiquem com Deus, que a gente possa ter uma abençoada semana. E os papais aí, ó, não esqueçam de passar na escola para confirmar se os filhos de vocês voltarão para a escola, tá certo? Cheiro bem grande, qualquer dúvida é só perguntar, ok?